Hoje é dia 25 de outubro de 2020 e este é o episódio 114 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Eu estou, pai, e tu? Eu estou ótimo, pai. Olha, deixa-me comparar-te com um animal da rádio, que é o Fernando Alvim. Tu cada vez mais pareces o Fernando Alvim, pá. Cada vez mais por ser... Vou-te explicar, cara, aí que eu vou contextualizar. Exatamente, é isso mesmo. Não sei porque é que estás a rir, atenção. Houve uma altura da minha vida em que eu todas as sextas-feiras convivia com o Fernando Alvim, e daí é que eu estou a rir. Pronto, então certamente que eras uma pessoa feliz às sextas-feiras, mas pronto, adiante, não comentes, não vale a pena. Mas não, o Alvim tem um hábito que é de, ele está muito bem a conversar contigo e de repente, seja televisão, seja rádio, seja o que for, que começa a gravar, começa o programa a acontecer e tu não dás conta de nada, portanto aquilo é uma conversa que de repente ele carrega no botão vermelho e está a gravar, portanto, e tu cada vez mais estás a tentar apanhar eu percebo, estás a ver se me apanhas distraído e começas a embalagem a ver se eu escorrego, mas acho que não tenho escorregado, felizmente não tenho escorregado, mas pronto, mas olha, acho que sim, é um elogio, a vingança será terrível. Até um dia. Mas pronto, olha, cá estamos. Deixa-me começar, já que estou aqui com a palavra, para fazer um disclaimer. Eu só quero fazer uma pergunta. Faz. Ainda estás no exílio ou já voltaste? Não, é sobre isso mesmo que eu quero falar, aliás. Ok. Bom, então fala. Ainda estou, e no dia em que sair este episódio estarei nos meus últimos dias, mas ainda estou efetivamente exilado, ou em isolamento profilático, que é um nome muito mais poético para uma coisa que se chama quarentena. Estou de quarentena, não estou doente. Houve pessoas, portanto, o hábito agora é que cada vez que eu falo com alguém e partilho a minha condição de quarentenado, nada mais do que isso, as pessoas acabam quase sempre os telefonemas ou as conversas com então vá, as melhoras. Eu não estou doente, malta. Esta é a primeira. Não. Quer dizer, depende do tipo de doença. Pronto, ok, mas isso, já nasci com isto, quer dizer, a doença que eu tenho já me acompanha há mais de 40 anos, portanto já não é agora que eu vou, não há remédios para isto. Já não há muito a fazer, exatamente. Já não há muito a fazer. Mas pronto, esta é a primeira. Segunda, houve quem dissesse que aquilo que eu expliquei no último dia estaria a esconder a minha real condição, ou seja, que eu estaria efetivamente às portas da morte, mas que escolhi ter um discurso mais brando para não alarmar as pessoas. Treta, gente. Teoria de conspiração, já gosto disto. Completa treta. Portanto, estou de boa saúde, e agora estou, portanto, a primeira semana de isolamento já passou, falta-me, vou entrar agora na segunda, à data que estamos a gravar isto, mas estou bastante tranquilo, estou a ser bastante bem tratado, não tenho mínimo, portanto, que todas as quarentenas de toda a gente fossem como esta que eu estou aqui a passar, é só de facto estar num sítio diferente do habitual, onde eu deveria estar ao dia de hoje, mas está tudo a correr muito bem. Não estou estou a esconder algumas coisas, que eu não conto a minha vida toda às pessoas, mas até porque se alguém que saiba tanto como eu, depois eu tenho que matar essa pessoa, é uma chatice, portanto eu efetivamente não conto a história toda, mas não é porque esteja a mascarar parte dos factos, portanto tudo aquilo que eu disse aqui na semana passada é efetivamente real, portanto e sem qualquer tipo de filtro em relação àquilo que é a minha condição. Eu de facto estive próximo de alguém com Covid, tenho que fazer quarentena, estou com um teste negativo, hei de fazer outro teste esta semana certamente só para poder sair calmamente da quarentena e pronto, e é só isto, não há mais história nenhuma, gente, ok? Veio aí o isolamento obrigatório, o recolher obrigatório, veio aí as máscaras na rua, ninguém sai de casa no dia dos finados, tudo bem. Mas é só isto, da minha parte é só isto, gente, não há rigorosamente mais nada. Tenho respondido uma coisa gira, que tenho respondido a um monte de perguntas e dúvidas que as pessoas têm exatamente sobre esta condição, isso sim, e era de facto uma das, porque isto também é um podcast sobre o Ubuntu e outras cenas,
E no que toca a outras cenas, houve pessoas que de facto ficaram curiosas, ficaram a querer saber um pouco mais sobre o que é que envolve isto, porque nós ouvimos histórias e relatos e os números aumentam e de facto as pessoas estão muito preocupadas e devem estar, mas é importante que as pessoas também estejam informadas sobre o que é que acontece quando efetivamente nos cruzamos ou quando temos este tipo de contactos que, para quem tiver que sair de casa por algum motivo, vai ser cada vez mais habitual, não é? Portanto, nós temos, há tantas pessoas infectadas e algumas que estarão em casa, mas até tu ires para casa, até tu recolheres depois de estás efetivamente infectado, certamente tu te vais cruzar com pessoas que têm a doença. Portanto, é não entrar em pânico e é ver as coisas com alguma naturalidade, para que não se entre histerias também. Portanto, nós temos de ter cuidados, temos de ter cautelas, mas não é caso também, não é o fim do mundo, não tem que ser o fim do mundo. Esta é também uma das coisas que eu tento passar e, acima de tudo, é a tal história. Devemos evitar ao máximo a exposição e colocar-nos em risco, mas não devemos também parar de viver, porque isto está é aquilo que se tem dito ultimamente, ou seja, nos primeiros meses nós achávamos todos que isto ia passar rapidamente, pelo menos eu tinha essa ideia, ou seja, vamos passar aqui um bocadinho a peneia e isto há de passar rapidamente. Neste momento já percebemos que não vai passar rapidamente, portanto temos que não nos pormos a jeito, mas temos que de alguma maneira tentar também seguir em frente e continuar com a nossa vida. Mas pronto, mas basicamente é só isto. Portanto, não escondi rigorosamente nada de ninguém, estou apenas calmamente a aguardar que os 14 dias do meu isolamento profilático terminem. E é só isto. 2 comentários. Hoje o teu acesso à internet está incrivelmente melhor do que estava na semana passada. E outro comentário é que com essas luzes aí por trás de ti, eu começo a achar que isto é tudo uma conspiração dos Illuminati. Isto é uma... vou criar uma seita. A seita do não Covid. Olha, queres ver? É assim. Já tens barba e tudo, como os gurus, portanto. Acho que estás no caminho. Sim. Estás no caminho. Agora é só escolher uma data para o fim do mundo, né? Nestas seitas têm sempre que ter uma data para o fim do mundo. E eu, como planeio viver mais 80 anos, tenho que arranjar uma data para o fim do mundo que me permita fazer isto tudo. Conveniente. Sim. Sim. Provavelmente vou ter que sacrificar alguns animais, não sei ainda muito bem quais, porque eu até gosto de animais. Já sacrifico baratas. Moscas pode ser também. Se bem que sacrificar moscas é capaz de ser mais complicado. Eu sacrifico moscas todos os dias. Todos os dias. É o meu desporto. Não vou dizer o que estava a pensar. Não vou. Segue em frente, meu caro. Segue em frente. Ok. Mais. Então o que é que tens a aproveitar este teu tempo de isolamento profilático para alguma coisa em particular relacionado com o Ubuntu ou com software livre? Ainda bem que concluíste a tua pergunta relacionado com o Ubuntu, porque eu estava aqui a pensar uma série de coisas, mas que não podia dizer no ar. Não, olha, aproveito este isolamento para trabalhar 40 horas por semana, que é uma coisa que eu faço, é isolamento profilático, e como eu trabalho, tenho a sorte, a felicidade de trabalhar 95% com o Ubuntu, portanto é uma atividade que eu tenho relacionada com o Ubuntu e que faço efetivamente em isolamento. Portanto, tenho aproveitado para trabalhar. Aliás, como aproveitei na semana passada, como vou aproveitar na próxima e nas seguintes, porque tenho um trabalho que assim me obriga, não é? E obriga parece que é mau, mas eu gosto daquilo que faço. Aliás, faço aqui publicidade várias vezes à minha posição e gosto bastante e dá-me muita satisfação. Basicamente é isso que eu tenho feito. Tive algumas coisas não diretamente relacionadas com o Ubuntu, mas como estou a falar há não sei quanto tempo, vou-te dar a palavra para tu nos contares o que é que andaste a fazer esta semana e depois eu retomo novamente. Tenho aqui uma coisa gira para partilhar e que pode dar jeito aos nossos ouvintes. Mas conta-nos, Diogo, o que é que fizeste esta semana? Eu sei, há coisas que eu sei. Há coisas que tu sabes, é um facto. Também não é muito difícil porque uma parte da minha vida é bastante pública. Uma delas terá sido
conferência no evento da comunidade deste mês. Este mês, aliás, nós estivemos ainda um bocadinho os dois ligados ao mesmo tempo. Eras mesmo tu, é que nós todos achámos que era só um ícone com a tua cara, até estavas a pairar no meio do desktop do gorila. Não dizias rigorosamente nada, tinhas uns óculos psicodélicos e toda a gente achava que era só um emoji ou um Constantinogi que andava por ali a pairar. Um Constantinogi é muito bom. Isto foi uma brincadeira que eu estive a fazer umas experiências com o OBS. Compraste aquilo verde ou improvisaste? Um green screen. Ok. Há outras formas de fazer sem usar um green screen, mas dão muito mais trabalho. E tinhas uma t-shirt verde também? Ok. Vinha com o green screen ou... Não vinha, já tinha a t-shirt verde, eu tenho vários t-shirts verdes e lembrei-me de fazer essa brincadeira de aparecer por cima do desktop do Groovy Gorilla com uns óculos como o Groovy Gorilla. Gajo com muito tempo livre. Phonics. Olha, deixa-me só aqui fazer referência que... Algum trabalho ainda. Aliás, não tive tempo, tinha planos para hoje também, para este podcast, para fazer assim uma brincadeira, mas não tive tempo de preparar, não tive tempo. Mas isto é o que dá a fecharem os bares à noite, pá. Que eu nem sequer te posso dizer que tens que sair mais à noite ou assim, porque agora estou com os bares fechados, é uma chatice. Mas olha, temos aqui, só para esclarecer, o Carreira está aqui com acho que é à conta dos teus comentários, a insinuar que toda esta história é a prova de que eu fui raptado por aliens e que, como eu sempre disse, também pode ser. Está aqui um ouvinte, um patrono atento, um gajo que está atento e que faz referência a que, como eu sempre disse, que não queria morrer muito velho e agora estou numa de viver mais 80 anos, isto cheira-me a esturro. Sim, mas pronto, sim. Ele acha que a culpa disto tudo é de aliens, se calhar sim, se calhar são ou aliens. Eles ou os Illuminati. Ou Illuminati, ok. Ou se calhar os Illuminati são aliens. Também pode ser. Caramba, estamos há um quarto de hora com conversa de treta. Isto é claramente conversa de treta, meu fogo. Ainda está por se provar que os Illuminati não são aliens, portanto. Eu como não me dou muito com Illuminatis, não sei, mas também não me dou muito com aliens, portanto, na volta são eles acumulam funções. Eu não sei, agora tenho dúvidas, né? Agora já tenho dúvidas. Pergunta que eu respondo, pá. Queres saber sobre aliens ou sobre Illuminatis? Acho que é melhor. Vai cá para o próximo episódio. Olha, onde é que compraste o green screen? Onde é que gastaste dinheiro no green screen? Olha, foi numa loja portuguesa, mas eu não me lembro qual é que foi. Portuguesa? Estou esquecido. Uma loja portuguesa, sim. Ok. Numa loja de informática, mas não me lembro qual foi já. Já está aqui há algumas semanas. Tu compras um green screen numa loja de informática? Isso é estranhíssimo. Sim, todas as lojas de informáticas têm agora coisas para gamers, pá. Os gamers são os maiores compradores disto. Está bem, mas tu tens, há várias categorias. Tu tens a loja de informática, ok, gamers, tudo bem, mas depois dos gamers há os que são streamers ou os que não são streamers. E mesmo os streamers precisam desse tipo de artefactos. Não precisam de, mas se quiserem mostrar uma imagem em que não aparece a casa deles por trás, aquela cena da cara, aquela carinha lá embaixo e que apareça só sim, aparece só o corpo deles e a cara, sim, já percebi. É melhor. Eu achava que tinhas ido a Elgato estourar dinheiro à bruta. Não, isto é de Elgato, mas não foi comprado na Elgato. Caramba, então mas estouraste dinheiro à bruta. Não é mais caro que os outros que eu vi à venda, sabes? Sério, tudo que tem escrito Elgato é para aí 3 ou 4 vezes o preço normal. Mas este era, dos preços que eu vi, era mais ou menos um pouquinho mais, mas não muito mais. Ok, está bem. E mais? Que eu vi, é possível que hajam outros. Bem, para além disso, nessa sessão, já depois de tu te ires embora, eu não sei como é que foi antes de te ires embora, porque eu não estava a ouvir sequer bem o que vocês estavam a dizer. Foi a melhor parte. Enquanto eu estive lá, foi a melhor parte. Claramente. É possível. É sempre. É possível. Eu como não consegui ouvir, só depois de tu te ires embora é que eu comecei a ouvir bem, e sem cortes e isso assim. Mas nós tivemos ainda umas conversas super interessantes.
Uma foi levantada a propósito de uma das perguntas. Se já ouviram o Conversas Livres, que é um dos shows do nosso amigo André Paula e do João Jota. Eles no fim fazem um conjunto de perguntas que são sempre as mesmas, mas que fazem as perguntas a todos os convidados. E uma destas perguntas é software livre ou open source? E já não sei porquê, começou uma conversa a propósito dessa pergunta. E alguém disse que preferia sempre open source porque não estava preocupado com ser gratuito ou não. O que imediatamente levantou uma série de alarmes, porque trata-se mais um caso em que as pessoas não conheciam corretamente a definição de software livre. E então tivemos uma conversa sobre o que era software livre, quais são as diferenças para open source e tudo isso, e em como software livre é uma coisa e freeware é outra coisa. E então tivemos uma conversa bastante educativa sobre o tema. Certeza que várias pessoas que tiveram a aprender, o Marcos e eu tivemos a explicar um bocadinho as definições e a importância de se compreender essas definições. Além disso, temos outra conversa muito interessante sobre a importância de comprar hardware livre e comprar hardware feito de propósito a pensar nos utilizadores do Linux, de empresas como a LibreTrend, que agora já não vende hardware, né? Mas como a Slimbook e outras, e a importância de chegarmos à frente com o nosso dinheiro para comprar coisas que precisamos, obviamente, e de garantir que esta oferta diferente e pensada em nós que pode continuar a estar no mercado porque nós sustentamos essa oferta, mas depois também, claro, contrabalançado com a questão, porque sabemos que estes produtos são sempre um bocadinho mais caros que os outros, e são, ainda tem que acontece isto porque eles vendem a uma escala muito reduzida a comparar com outros, e isso faz com que os custos que eles têm para produzir, para desenvolver e para produzir estes produtos sejam mais elevados, necessariamente, e por isso eles são um bocadinho mais caros, e nós, quando podemos, devemos fazer o tal esforço para conseguir pagar mais, mas claro que quem não tiver mais para dar, que pronto, faz o que pode com o que conseguir, não é? Tivemos uma conversa interessante sobre isso e sobre como tentar ultrapassar esta situação e como tornar esta oferta como a LibreTrend fez, de ter máquinas com core boot e tudo isso, que vai aquela milha extra e que oferece algo que mais ninguém oferece, pelo menos cá em Portugal, feito em Portugal. E como é que a gente pode fazer isto uma coisa de sucesso para o futuro, já que até agora não conseguimos fazer com que fosse algo sustentável de forma contínua, apesar das várias tentativas que já ocorreram. Eu tenho nisso nós estamos completamente alinhados. Nós discordamos numa série de coisas, mas no que toca a isso estamos perfeitamente alinhados, e é importante as pessoas perceberem que há uma diferença grande. Às vezes é mais atenuada porque, felizmente, Linux, e falando especificamente do Ubuntu, corre em grande parte do hardware que compramos. E isso induz-nos em erro que qualquer coisa que eu vá comprar tem que obrigatoriamente funcionar bem com o Ubuntu. E não é o caso. Portanto, há certas coisas, felizmente cada vez menos, mas há certas coisas muito específicas que podem dar uma trabalheira medonha a pôr a trabalhar, ou algumas que até nem funcionam não funcionam de todo. Mas há um conforto, há várias coisas. Uma é o conforto que tu tens quando compras o equipamento a um fabricante pré-instalado com o Ubuntu, e não é só, ele certamente que não vai só instalar o Ubuntu e entregar-te o equipamento, ele provavelmente faz testes, faz desenvolvimento. O caso da Slimbook é um ótimo exemplo. Fala Slimbook porque lá está, por muita pena nossa, a LibreTrend deixou de vender hardware, mas o trabalho é muito semelhante entre o que a LibreTrend fez, aquilo que a Slimbook ainda faz, a System 76, a Tuxedo e outras,
é efetivamente olharem para o hardware, é prepararem o hardware e escolherem, às vezes é só escolher o hardware, às vezes é só isso, e ter algum desenvolvimento em cima daquilo para que as coisas funcionem bastante bem. E isso deve ser privilegiado, na medida do possível, na altura da aquisição. Tem que ver com duas coisas. Uma é com o teu conforto, que tu, quando escolhes aquele tipo de hardware, tem tudo para funcionar e à partida tudo vai funcionar corretamente. E depois tens o outro lado, que é aquilo que tu falas e que é um bocado mais difícil de gerir, pelo menos para algumas pessoas, que é efetivamente premiares esse esforço dessas marcas, pagando efetivamente o tal bocadinho a mais que pagariam por outro equipamento produzido numa escala completamente diferente daquela que é usada por estas marcas, mas parece-me bem. Olha, deixa-me só. Eu tive uma conversa muito semelhante e temos aqui um dos nossos patronos a fazer uma pergunta direta também sobre aquisição, não de hardware, mas de merchandising da comunidade. O Christophe está aqui a perguntar como é que é sobre swag. Ele enviou, e já agora aproveito para responder em direto, para tornar a coisa mais interativa, ele enviou um pedido para a compra, usou o formulário do site da comunidade para fazer uma intenção de compra de uma sweat, de uma das nossas camisolas da comunidade. Eu preciso de confirmar se nós temos ainda alguma camisola em estoque. Eu sei que t-shirts ainda há algumas. Sweats, eu penso que o Bucon e o Europe deu cabo delas todas, portanto estaria eventualmente na altura, agora na altura do inverno, estava na altura de fazermos mais. Mas neste momento o merchandising que eu posso garantir que ainda há são t-shirts. Em relação aos hoodies, eu penso que não há. Eles venderam bem. Exatamente. Eles venderam bem. Portanto, eu tenho ideia que não haverá, mas precisaria de confirmar no armazém da comunidade, não é? É preciso ir ao armazém. E nesta altura, normalmente quem tem acesso a esse armazém sou eu, e neste momento estou em isolamento profilático, portanto não tenho acesso a quase nada, incluindo ao armazém. Mas é uma questão de daqui a mais 1 ou 2 semanas eu poderei efetivamente dar mais alguma informação sobre esse merchandising. E já agora aproveito para dizer às pessoas que nos ouvem, se quiserem vestir uma camisola, uma t-shirt com o nosso bonito galo de Barcelos em origami e com o Ubuntu PT nas costas, é uma questão de ir até ao site da comunidade Ubuntu Portugal e usarem o formulário que lá está para fazerem o vosso pedido ou os vossos pedidos de camisolas, para depois nós podermos entrar em contacto e ver qual é a melhor forma de vos entregarmos o material. Mas estavas a falar então, e continua, Diogo, falaste estavas a falar sobre o evento. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o evento da comunidade ou se queres avançar para aquilo que aconteceu este fim de semana. Calculo que seja o que queres falar a seguir. Sim, mas só mais um comentáriozinho, é que no dia a seguir portanto na sexta-feira, a seguir ao evento, calhou eu ver um tweet da Slimbook, em que apontava para um projeto que está a desenvolver o desenho e o hardware de um notebook que seja completamente livre. O processador é um processador PowerPC, que utiliza outros designs de hardware livre. Os próprios designs que eles já fizeram estão todos publicados no site. E parece um projeto interessante, um bocadinho na onda da LibreTrend, porque a arquitetura Power permite fazer coisas muito mais abertas do que a arquitetura da Intel e ARMS e afins. Comparável só se calhar o RISC-V. Ok. Vou deixar um link para o projeto nas notas, depois quem quiser acompanhar, que acompanhe. Vais ou vamos? Isso parece muito egoísta da tua parte. Eu deixo, quer dizer, porque o projeto deixa, né? O podcast deixa. Pronto, ok, safaste. Continua. E depois, este fim de semana houve um grande evento organizado pelo Interruptor no âmbito do Oktoberfest 2020.
para quem não sabe, o Oktoberfest é um evento que se destina a incentivar a contribuição para projetos de software livre, em específico contribuições mais técnicas a nível de código, traduções, coisas que mais nessa onda. O Interruptor organizou este evento em Portugal. Para quem não sabe, o Interruptor, nós já aqui falámos um bocadinho dele, mas é uma comunicação independente que foca muito em jornalismo em profundidade, que usa dados, que trata os dados usando software, e os próprios artigos são todos licenciados com Creative Commons. O software usado e desenvolvido para os artigos é software livre e está publicado no GitHub. Portanto, é algo muito diferente do que está a ser feito, é algo muito mais aberto, e claro que é feito por uma das nossas pessoas preferidas na comunidade, a Ruth Correia, que está aqui a fazer algo bastante diferente. Quanto ao evento, foram duas partes. Foi uma primeira parte durante a manhã, que foram apresentações, e da parte da tarde houve um hackathon. Voltando um pouquinho às apresentações, metade dos apresentadores nós já os conhecíamos, e quem ouve o nosso show provavelmente já há algum tempo já os deve conhecer também. Deve conhecer bem o André Paula, porque além dele também ter o Linux Tech PT, que é outro podcast na nossa área, ele também já esteve várias vezes aqui, e ele fez uma apresentação sobre como ele criou uma comunidade de open source à volta do seu projeto de software, de podcasts e de vídeos no YouTube. Foi uma apresentação muito, muito bem feita. Depois veio o João Ribeiro, que também já cá esteve no show uma vez como convidado. Ele foi falar de como transitou de macOS X para Ubuntu e software livre, e ele é jornalista do Shifter, outro meio de comunicação independente também. E nesta apresentação do evento ele veio explicar-nos como se faz uma revista usando inteiramente software livre. Portanto, todas as fases do projeto, até mandar para a gráfica, ele utilizou sempre software livre para desenhar e escrever a revista. Foi uma apresentação também muito interessante, muito boa. Também já estava à espera disso, até porque já o conhecia, e quem o ouviu aqui, quem acompanha o Shifter, já deveria estar à espera disso. As apresentações seguintes foram com duas pessoas que eu não conhecia, e fiquei muito bem impressionado. Foram duas excelentes apresentações. A primeira foi feita pela Elizabeth Oliveira, da Elastic e do React Kawaii, que fez uma introdução ao Git, okay? E ao GitHub, aliás, em específico, Git com GitHub. E para quem ia da parte de trás contribuir, esta foi uma apresentação bastante prática, bastante útil. Quem ficou logo com uma ideia mesmo que ainda não soubesse utilizar a ferramenta de uma forma definitiva e consolidada, ficou já com uma ideia de como é que poderia utilizar a ferramenta. E foi uma apresentação muito boa. E também muito boa apresentação foi feita pela Isabel Costa, da Anita B e Globality, em que veio falar de manutenção, de gestão de projetos de software livre, do open source. E foi também uma apresentação muito, muito, muito bem feita, com boas dicas, e acho que temos a ganhar em ter pessoas, e principalmente mulheres, porque é invulgar, infelizmente, mas temos aqui mulheres de muito valor, e que fico ansioso por ouvir mais delas, porque de facto tem coisas super fixes para dizer. Não sei, tu assististe a algumas das apresentações? Eu não sei se estava à espera, tens alguma coisa a acrescentar. Tu acompanhaste mais de perto do que eu, até porque tiveste um braço na parte técnica também do evento. Não ias falar sobre isso, mas é preciso salientar isso, e correu bastante bem. Pelo menos da minha perspectiva. Portanto, eu fui um mero membro da plateia e gostei bastante. Houve alguns problemas técnicos, mas que foram
ultrapassados. E já vamos falar um bocadinho disso. E que foram também, é alguma coisa que sai do alcance de quem está na parte da organização, pelo menos essa foi a percepção com que eu fiquei. Posso dizer-te que assisti, tive pena de não ver a apresentação do André, ainda não consegui, portanto, e isto está gravado, portanto dá para voltar atrás e para assistir, portanto pelo menos a sessão da manhã ficou totalmente gravada, dá para puxar atrás e assistir. Provavelmente vou assistir a essa apresentação quando acabar de gravar o episódio, mas assisti ao João Ribeiro. Diz. Se tu quiseres ver o vídeo e quiseres só ouvir, o André Paula já publicou no podcast dele o áudio da ação. Mas eu quero ver porque aparecem lá pessoas muito giras. Disseram-me que aparecem pessoas muito sensuais na apresentação do André Paula, uma mais sensual que a outra, mas isso depois é uma questão de gosto. Não, fora de brincadeiras, quero assistir mesmo à apresentação do André. Eu gosto, sem desprimir para os outros, mas vou falar do André porque foi aquela que eu perdi. Gosto de ouvir falar o André, gosto da forma como ele fala e como ele expõe os seus pontos de vista. Muitas vezes são só pontos de vista. Sim. Alguns eu concordo, outros nem tanto. Como ele tenta detalhar as coisas, ele tenta explicar as coisas com muita atenção. Exatamente, e é como digo, e mesmo que tu não concordes com tudo aquilo que ele diz, pelo menos os pontos de vista que ele apresenta são fundamentados. Quando é uma pessoa que, quando tem dúvidas, pergunta, portanto não é uma pessoa que cheia de razão sobre tudo, que eu aprecio bastante também, e por esse motivo quero muito assistir à apresentação do André. O João Ribeiro eu assisti e gostei. É importante perceber que esta história do software livre não é só para brincar ao fim de semana ou fora do horário de trabalho. Há muitos negócios, e não estamos a falar apenas na parte de back-end ou na parte de quando falas em software livre é muito normal tu falares falares nos servidores, até no WordPress, que tem muita popularidade, e noutro tipo de produtos, mas existem muitas pessoas que utilizam em alternativa a ferramentas proprietárias, utilizam software livre e têm bastante sucesso e não perdem produtividade ao utilizarem software livre. Portanto, é sinal que é possível. Não quero com isto dizer que toda a gente tenha que usar software livre ou que o consiga fazer, exatamente. Às vezes o próprio workflow ou os hábitos que as pessoas vão adquirindo ao longo da sua vida profissional também não permitem ou condicionam imposições externas, por exemplo. Mas eu falo mais, mesmo que não tenhas essas imposições externas, muitas vezes é uma questão de condicionamento, ou seja, estás muito habituado a fazer uma coisa de uma determinada maneira e o esforço que envolve modificar o teu método de trabalho às vezes e tem que ser pesado no momento de mudar de ferramenta. Mas no caso do João, ele mostrou que é perfeitamente possível e o trabalho que ele faz não terá menos qualidade. Não é o único caso, nós conhecemos alguns e estamos a falar de pessoas que nos são próximas, até cá em Portugal. Exatamente, e continuando cá em Portugal, aliás, como é o caso do Shifter também. Depois assisti às outras duas apresentações que, como tu disseste, eu também não conhecia as pessoas, não tenho o nome delas na cabeça, mas gostei da forma como apresentaram, gostei da forma como, lá está, mais ou menos uma forma super despreocupada e descontraída. A apresentação de uma às tantas da primeira oradora da Elastic se sobrepõe com dúvidas da segunda, que já estava na sala de espera, e que houve até ali uma troca de impressões prévia em relação entre a primeira e a segunda apresentação sobre as notificações do GitHub, se não me engano era sobre isso. E então achei interessante porque, ou seja, apesar de serem 4 apresentações devidamente balizadas e com temáticas que bastante distintas, vamos dizer só assim, houve ali uma ponte e houve algumas ligações entre umas e outras, isso é também bastante interessante. Sim. Eu no período da manhã assisti, até porque ao mesmo tempo estava também a trabalhar, tinha algumas coisas que tinha que fazer, portanto, e foi-me fazendo, as apresentações foram-me fazendo companhia. Da parte da tarde não pude participar no Hackathon, não sei como é que correu. Tu estiveste no Hackathon também.
bem, mas acredito que tenha sido também bastante positiva a participação. Só em tu despenderes de um sábado à tarde para de alguma maneira estar disponível para participar numa tarefa conjunta, já tem o seu valor, já é de louvar que as pessoas se predisponham a isso. E pela atitude já vale alguma coisa. Nós todos sabemos que as atitudes, ou que costuma-se dizer das boas intenções, não é? Das boas intenções está o céu cheio, ou assim uma expressão. Inferno. O inferno cheio, exatamente, não é o céu. Olha eu trocar o inferno com o céu, vê-se mesmo que estou raptado por aliens. Raptado. Exatamente. Mas é um bocado isso, ou seja, apesar das boas intenções não produzirem muitos efeitos, é verdade, mas é um bom caminho e é um bom anúncio para que coisas podem acontecer no futuro, e eu penso que, e acho que esta atitude, esta leveza e esta frescura que o Interruptor veio trazer a uma série, e agora falando do caso específico, a alguma série de comunidades, porque há alguns assuntos que eles tocam nessas comunidades, e em algumas até associações ligadas a comunidades, veio de alguma maneira pôr novamente a máquina a girar e veio tornar as pessoas pelo menos mais atentas e eventualmente ativas para alguns projetos que possam surgir no futuro. Parece-me interessante. Sim, foi bastante interessante. O hackathon, eu não consegui estar presente o tempo todo, tive um bocadinho no início, curto, e depois estive só lá mais perto do fim. Tive que me ausentar para tratar de um assunto pessoal, infelizmente, e por isso não tive presente o tempo todo. Mas foi muito interessante, foi muito participado, fez-se muito. Teve de facto, como tu disseste, gente de várias comunidades diferentes, desde a Wikimedia, teve pessoal da Ansol, do Ubuntu PT, de vários grupos diferentes, também da comunidade Flutter em Portugal. Portanto, houve aqui uma participação muito engraçada e muito ativa, e fez-se ainda muito no projeto que tem o objetivo de criar um mapa interativo com equipamentos culturais. Sim, exatamente. Em Portugal. Portanto, isto é no seguimento de uma série de artigos do Interruptor, em que fala sobre o estado da cultura em Portugal e sobre o estado da criação e das infraestruturas e do acesso à cultura. E nesse âmbito, o Interruptor propôs-se a fazer este mapa interativo e fazê-lo com a comunidade. Portanto, eu cheguei no fim, ainda cheguei a tempo de pegar numa tarefa, que era fazer o snap da aplicação. Eu não acabei no dia por minha culpa, porque eu não percebi uma série de coisas que só hoje é que consegui perceber. Ok. O Luís Loures esteve-me a explicar e eu já percebi, e entretanto já consegui fazer um snap. Já há um snap da aplicação. A aplicação inicialmente era para ser uma aplicação web, a comunidade Flutter juntou-se e começou a fazer uma aplicação Flutter com base nas mesmas coisas, ok? Nos mesmos dados e nas mesmas fontes e tudo isso, e que aqui se permite que haja uma aplicação que funcione em várias plataformas, quer desktops, quer móveis, e ser o mesmo código, o que é muito fixe. Então eu fiz um snap da aplicação em Flutter, o que é extremamente simples, é mesmo muito simples, e se os programadores que estão a fazer aplicações em Flutter não aproveitarem isto para de borla conseguir uma aplicação para desktop Linux, eu não sei o que é que eles andam aqui a fazer, porque não é possível. O esforço, a atenção que têm que dar é abrir um link, copiar um exemplo, modificar o exemplo para eles, e a modificação na maior parte dos casos será bastante simples, e dar um comando. Ok. Tu documentaste isso? Eu não preciso documentar porque está documentado. Há um post no blog do Snapcraft a ensinar a fazer isto. Ok. Eu estou a pensar em fazer um vídeo com o exemplo deste caso. Sim. Ainda não decidi quando.
talvez no próximo fim de semana ou coisa assim do género, quando tiver um bocadinho mais de tempo. Mas é mesmo muito, muito simples. E é um ganho muito, muito rápido de se fazer. É também simples, porque também estou a pensar em fazer, é também um snap da versão web. Portanto, transformar aquilo numa aplicação Electron, de uma forma simples, e depois fazer um snap disso. Ao que sei, o Tiago Carreira, um dos nossos patronos, está a fazer um esforço para que a aplicação possa funcionar com dados em cache, funcionar offline com dados em cache. E nesse caso a aplicação Electron seria útil. Também pode haver casos em que a aplicação Electron está mais à frente em funcionalidades do que a de Flutter ou vice-versa, e então ter a possibilidade de usar uma ou outra conforme for mais conveniente para os utilizadores, acho que pode ser interessante. E o esforço também é muito, muito reduzido. É só adicionar uma linha dentro de um dos ficheiros do projeto de Electron. Nem sequer tens de fazer o snapcraft.yaml, nem sequer isso tens de fazer, é só uma linha a dizer vergonha. A Canonical fez aquilo de forma a ser tão simples que se acrescentar uma linha correu muito mais. Olha, o Carreira está a confirmar aqui que já funciona em offline com dados em cache. Eu sabia que estava ali qualquer coisa em preparação, não sabia que já estava. O Electron é que ainda está em andamento, portanto ainda não está concluído. Eu tenho já um protótipo, mas sim, se houver já qualquer coisa já feita, é melhor ainda. Ok. Tu vais falar com ele então, da manhã sou com isso. O Snap em si ainda não está publicado. Eu tenho de acertar com a Ruth Correia a publicação, porque eu quero que ele vá em nome do interruptor para a Snap Store. Certo. E por isso que quero acertar os detalhes disso com ela, mesmo que seja eu que fique a gerir portanto, a publicação do Snap para o interruptor, caso ela queira, claro. Mesmo que isso, eu gostava que ficasse com o nome do interruptor, porque acho que é o que representa melhor aqui, neste caso, o que aqui aconteceu. Olha, o Carreira diz para falares com ele amanhã que ele trata-te disso. Ok, então amanhã arranjamos mais um snap. Pronto, arranjas aí uma janelinha e falas com ele entretanto. Não te esqueças que ele está numa zona horária muito específica. Sim, e também falo com ele mais tarde. Pronto. Porque amanhã tenho de ir ao escritório. Oh, coitadinho. É verdade. Tens que ver se enfia-te num avião com alguém com Covid, ficas 15 dias em casa. Não, mas é que fui eu que disse isto, é? É uma solução. A respeito do streaming, sim, de facto, eu tive a facultar meios técnicos e a operar meios técnicos para o efeito. Acho que ainda temos aqui um bocadinho para falar disto, mas foi sobretudo uma experiência em que aprendi muita coisa, em que aprendi coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Claramente é possível utilizar com ferramentas de software livre e usar só o software livre para isso. Utilizei um Ubuntu instalado com os pacotes extra do Ubuntu Studio, e isso permitiu ter acesso a recursos normais do Ubuntu e do Ubuntu Studio, que não foram particularmente necessários neste caso. E também instalei o Snap do OBS, e o OBS Studio é que fez o streaming para a internet. Usei também uma placa de captura de vídeo, okay? Porque nas minhas experiências anteriores de ter o Jitsi no browser e ter a placa de captura de vídeo, ter o Jitsi a fazer o streaming e as outras coisas a acontecer ao mesmo tempo no computador, ficava tudo muito pesado e o computador começava a se arrastar um bocadinho, e então eu tive medo de ter tudo no mesmo computador e dividi por 2 computadores. Portanto, eu usava o Jitsi e só era usado para o Jitsi. Okay. Era para onde eu recebia as apresentações e para onde eu podia comunicar com quem estava a fazer a apresentação. Havia a placa de captura de vídeo que comprei, a Slimbook, e que estava ligada ao PC do Jitsi. O PC do OBS, e o PC do OBS então fazia o streaming. Inicialmente tínhamos pensado em fazer o streaming
quer para o YouTube, quer para o Twitch, mas depois começámos a ver que ter de seguir a interação das pessoas em 2 sítios diferentes que poderia ser carga a mais para 2 pessoas, que era para mim e para a Ruth, e então decidimos ficar só com o YouTube. E este streaming em simultâneo o OBS não faz, mas o que é possível fazer é utilizar um serviço como, por exemplo, o Restream.io, que permite que nós adicionemos streams, aliás, transmitimos para o Restream.io e o Restream.io faz a difusão para outros sítios diferentes. Ele suporta o Facebook, suporta Twitch, YouTube e uma carrada de outros serviços online comuns. E ele trata de tudo isso por nós e ainda faz uma cópia da gravação do streaming também. Faz uma série de coisas. Acabei por utilizar na mesma o Restream.io porque não quis estar a mudar coisas que já tinha experimentado e que tinham funcionado bem e assim funcionou tudo às mil maravilhas. Deixa-me só interromper. Encantado com isso. Deixa-me interromper para dizer que acho que foi uma excelente escolha. Aliás, na altura nós trocámos até algumas impressões sobre isso e acho que concentrar o streaming numa única plataforma parece-me bastante inteligente, não só porque dá a noção de que consegues, não é dar a noção, juntas as pessoas todas no mesmo sítio, mesmo em termos de comentários, interação entre as pessoas, há um calor de quem está a assistir completamente diferente do que se tiveres metade das pessoas ou 1/3 das pessoas numa plataforma, 1/3 noutra, 1/3 noutra. Além de que é mais difícil de gerir, torna a coisa bastante mais dispersa. Portanto, acho que fizeram uma excelente escolha em concentrarem tudo naquela que, quer se gosta ou não, é uma das plataformas mais não só mais simples de trabalhar, é aquela que nós usamos também para fazer os streamings aos nossos patronos, mas também é extremamente simples de utilizar por parte da plateia, ou seja, quem quiser interagir tem a sessão iniciada, comenta, faz um acompanhamento mais, podemos dizer, mais personalizado. Quem quiser fazer, por exemplo, eu acompanhei a sessão da manhã do evento, acompanhei numa aplicação que eu tenho no telemóvel, que é o NewPipe, em que não tenho sessão iniciada, não tenho nada, portanto, e em completo anonimato posso também seguir e sem ter que ter uma conta no Google, sem ter que ter um registro, sem ter que ter alguma, que é uma coisa que acontece, por exemplo, no Facebook, em que tu tens que efetivamente ter uma conta no Facebook para poderes seguir os lives. No Twitch não tenho a certeza, mas penso que também precisas ter uma conta. Não consegues ver? Não precisas, não. Mas pareceu uma excelente escolha e aliás, correu tudo bem, houve alguns percalços, mas há sempre coisas, há sempre imponderantes. Sim, nós tivemos uns stresses, principalmente por causa do Chrome. Eu até há 2 semanas recomendaria a toda a gente usar o Chrome. Exatamente. Se tivessem de usar o Jitsi, e nas últimas 2 semanas a quantidade de problemas que tenho visto e as pessoas terem, e que eu tive com o Chromium, não com o Chrome, mas com o Chromium, mas que são comuns ao Chrome e Chromium, usar o Jitsi, têm sido bastante grandes, e todos os problemas que nós tivemos foram causados por isso. Foi o Chrome a não fazer algumas coisas. Ainda bem que falas nisso, porque nós chegámos, acho que falámos aqui sobre as limitações que o Jitsi tinha na altura, em que se tu tivesses uma reunião com, vamos imaginar, 8 pessoas, bastava uma usar o Firefox e toda a qualidade da chamada para as 8 pessoas era afetada. Portanto, aquilo que nós assistimos e aquilo que estás a acabar de escrever é que neste momento é exatamente o oposto, ou seja, o Chrome troca as voltas, vamos lhe chamar assim, e não afeta a qualidade da chamada inteira, mas afetou a apresentação, nomeadamente a partilha de ecrã e não sei se houve mais problemas. Foi a capacidade das pessoas ouvirem umas às outras dentro da call. Okay. As pessoas que tinham Firefox ouviam toda a gente e conseguiam fazer-se ouvir entre elas, e quem tinha Chrome era ouvido pelos outros todos, mas não conseguia ouvir ninguém. Ok.
já percebi. E a partilha de vídeo também, a partilha de ecrã também havia alguns problemas difíceis de conseguir concretizar agora quais são, porque eram simplesmente muito estranhos e aconteciam umas vezes e outras vezes não aconteciam, enfim, foi muito estranho. Portanto, este servidor também está a correr há muito tempo, o servidor de Jitsi. Eu depois desta gravação, durante esta semana estou a planear em fazer-lhe talvez atualização, que ainda haja alguma coisa para atualizar, que ele já não é atualizado há algum tempo, e também estou a pensar em fazer um reboot ao servidor, porque não vai haver alguma coisa também do lado do servidor que possa estar a afetar, porque ele já está ligado há algum tempo. E isto, as chamadas de Jitsi, eles usam um bocadinho de largura de banda, mas eles utilizam mais CPU e memória. Quando o CPU começa a atingir limites, começa a causar problemas na memória, e pode ser que haja ali qualquer coisa que não esteja bem por causa disso. Ok, é aguardar, tentar não fazer os testes à última da hora. Isto é aqui uma coisa só entre nós os dois, mas concordo com isso. Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu tenho ainda, estamos a aproximar-nos do final do episódio. Eu tenho ainda uma coisa que gostava de partilhar com as pessoas. Então, não sei se queres, se já terminaste a tua. Eu acho que já partilhei o suficiente hoje. Eu tive, não fiz publicidade a isso enquanto o problema aconteceu, mas tenho aqui algo que queria partilhar com as pessoas, porque certamente que várias pessoas que nos ouvem utilizam os certificados SSL da Let's Encrypt. Eu sei que tu és cliente, eu sou cliente também, e muitos dos que nos ouvem certamente são clientes também. A Let's Encrypt veio revolucionar a forma como as ligações seguras passaram a acontecer nos sites, ou seja, veio facilitar em muito a elevação dos sites para uma ligação segura HTTPS. Agora, não nos podemos esquecer que é um serviço gratuito e que, por ser gratuito, tem algumas regras específicas, grande parte das vezes criadas para evitar abusos, que é uma coisa que acontece muitas vezes com os serviços gratuitos. Por serem gratuitos, têm tendência a ser abusados. Isto prende-se com uma limitação que nós tivemos, não sei se tu sentiste ou não, que foi, e agora já posso falar isso com mais pormenor, porque o problema já está ultrapassado, felizmente, mas que a nuvem da comunidade Ubuntu Portugal, nós temos uma instância de Nextcloud, e que usa um certificado Let's Encrypt para a sua ligação HTTPS, e o serviço, houve um problema que eu não consegui identificar o que é que o provocou, mas houve um problema na renovação do certificado Let's Encrypt, e que quando analisámos o que estava a acontecer, aquilo estava, no momento da renovação, estava a bater num dos limites dos pedidos Let's Encrypt, e existem vários tipos de limites. Nós vamos incluir depois um link para os limites do Let's Encrypt, para quem quiser olhar para isto, mas basicamente tem que ver com o número de pedidos que tu fazes para um domínio específico, o intervalo, a cadência com que tu fazes os limites, as tentativas falhadas, se não me engano, também contam. Portanto, existem várias limitações. No caso da nossa nuvem, houve qualquer coisa que aconteceu que eu não sei o que é que provocou, porque não tive tempo nem disponibilidade para ir à procura, mas que fez com que 2 vezes por dia o certificado da nuvem fosse, ou seja, havia um automatismo que fazia a tentativa de renovação 2 vezes por dia do certificado. O que acontecia, de cada vez que tu pedias o certificado, ele dizia-te que estavas a bater num limite e que nos últimos 7 dias, se não me engano, já tinham sido feitos X pedidos e que excediam esses limites. Era um problema que estava a acontecer já há 2 ou 3 semanas. Eu não tenho o meu cliente Nextcloud, não tenho configurado com a conta da Nextcloud da comunidade, portanto não identifiquei isso logo, e quando dei com o problema tive que fazer uma coisa muito simples. Primeiro foi ler a documentação, que é uma coisa estranha e que muita gente não faz. Fui ler efetivamente a documentação dos limites do Let's Encrypt, percebi onde é que estava a bater o problema, e a forma que foi usada para resolver a situação foi bastante simples, que foi só interromper o processo de renovação automática do domínio, do certificado, e durante 7 dias, aquilo não ia ficar resolvido e não, portanto, durante 7 dias não foi feito qualquer pedido de renovação, portanto, o problema teve que ser arrastado durante mais 7 dias, mas no final de 7 dias o pedido foi feito de forma instantânea, e neste momento a situação está
completamente ultrapassada. Portanto, usem Let's Encrypt porque funciona bem. Quando vocês acharem que o Let's Encrypt está com alguma falha, provavelmente a falha estará do vosso lado porque não leram efetivamente a documentação, ou porque o vosso automatismo, ou porque alguma coisa no processo não correu da forma esperada, mas aquilo que eu tenho a dizer é que o Let's Encrypt funcionou e funcionou às mil maravilhas, e assim que nós vimos com calma o que é que estava a acontecer e que cruzámos com a informação, com a documentação da Let's Encrypt e com alguma criatividade típica do povo português, resolvemos o problema. Portanto, era só essa nota que eu queria deixar. Se algum de quem nos ouve que seja utilizador da nuvem da comunidade que tivesse sentido problemas no certificado, esses problemas já estão ultrapassados, portanto podem usar à vontade. O certificado esteve expirado durante algum tempo, mas neste momento já está perfeitamente saudável e válido durante mais 3 meses. Olha, e não é daqui a 3 meses, mas já daqui a alguns dias vai decorrer o PODS, o Festival de Podcasts Português. Vai ser de 2 a 8 de novembro. Vai incluir webinars, conversas, podcasts ao vivo, entregas de prémios que nós vamos ganhar e surpresas. Portanto, provavelmente são mais prémios para nós. Exatamente, como é óbvio. Claro. O streaming vai ser feito em pods.pt e em public.pt. Se forem a pods.pt/programa, podem ver eventualmente o programa quando for publicado, que ainda não está publicado. Nós falámos aqui, provavelmente para a semana vamos falar novamente sobre o Pods. Eu não tenho ainda a certeza, pelo menos da informação que está no site, de que o Pods vai ser em streaming, ou que vai ser exclusivamente em streaming. Não tenho essa informação ainda. Ainda não há esse detalhe. Exatamente. Ainda falta saber. Mas é uma coisa que o Pods também já nos habituou, não é? Que as pessoas não sabem muito bem como é, não sabem muito bem em que condições, não sabem muito bem como, mas sobre isso vamos falar para a semana. A gente para a semana dedica algum tempo a falar sobre sobre o Pods. Até temos novidades para a semana também, outras que vamos juntar certamente aqui à análise, ou pelo menos àquilo que é a nossa impressão sobre o Festival Pods. Uns dias depois vai decorrer o Open Source Lisbon 2020, Reshape the World with Open Source Virtual Experience, no dia 11 de novembro. Vamos ter no Open Source Lisbon o Jono Bacon, que é um especialista em gestão de comunidades e que foi o primeiro Community Manager do Ubuntu. Além disso vai estar uma pessoa que a gente não conhece lá de um, que é o Gustavo Homem, da Solid Angle, como está no site. Aqui para nós pode ser Angle Solid, sim. Não, eu gosto de dizer Solid Angle. Pronto, ok. Acho que tem muito mais pinta. Vão estar várias pessoas da Red Hat, várias pessoas da Microsoft, também alguém da Cloudera, da MySQL, o CTO da Wikimedia e o secretário de Estado para a Transição Digital. Depois há mais pessoas, projetos que eu não conheço tão bem, pelo menos. Provavelmente também tem coisas interessantes para dizer, tal como as apresentadoras que eu não conhecia e que adorei do evento do Interruptor. No dia a seguir, 2 dias a seguir, há o Drupal Day, que é no dia 13 de novembro, às 2 da tarde, e é também um evento com sessões, workshops e afins, e que vamos deixar um link também para ele nas notas do episódio. E estamos a chegar ao fim. Por hoje é tudo. Nós não falámos de muita coisa. Vamos falar delas no próximo episódio. Não falámos de muita coisa. Mais 2 ou 3 episódios em conteúdo, pelo menos. E temos também novidades interessantes que vão ser bastante interessantes de várias formas para vocês. E até para a semana. Até para a semana.